É uma honra estar aqui hoje, presidindo a mesa do meu amigo, e vocês terão uma brilhante palestra, tenho certeza. O nome desse caro e ilustríssimo advogado, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito de Família e Sucessões e coordenador geral dos cursos preparatórios para exame de ordem do Complexo de Ensino Andreucci, professor de Direito Civil, Prática Civil e de Direito do Consumidor em cursos preparatórios para exame de ordem e para concursos públicos. Professor de Direito Civil em curso de pós-graduação Lato Sensu, professor convidado da ESA, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da OAB, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Academia Brasileira de Direito Civil. Aqui nós temos a presença do Dr. Carlos Eduardo de Andrade Maia, que vocês terão o prazer de ouvir falar sobre alterações no CPC em Direito de Família. E, em nome da OAB, Dr. Humberto Durso, que é o diretor do Departamento de Cultura e Eventos, e o nosso presidente da casa, Dr. Marcos da Costa, agradeço sua presença. Tem toda a palavra. Vamos começar da maneira como eu mais gosto. Quem aqui já teve a oportunidade de ler o novo CPC? Inteiro. Não leram ainda? Eu não sei se vocês se deram conta, mas norma processual, essa é a mais importante informação que eu preciso passar hoje. Norma processual, quando passa a viger, atinge todos os processos, inclusive os que já estão em andamento e que até então estavam submissos ao regramento anterior revogado. Sabe o que isso quer dizer? Vocês vão dormir com um dia, com prazo de agravo, e vão acordar com outro prazo, que é maior. Ótimo. Vocês vão dormir com um dia, com um regramento, e vão acordar no outro com um regramento totalmente diferente. Há rumores aí de que o CPC vai ter o prazo de vigência dilatado. Na minha modesta opinião, isso por enquanto é só tergiversação. Ainda não há nada concreto que diga que o CPC efetivamente vai ter uma vacância um pouco maximizada. Não sei se isso vai acontecer. O fato é que nós não podemos deixar para nos preparar no momento em que o CPC entra em vigor, porque aí já não dá mais. E óbvio que a nossa casa, quando eu falo nossa casa, eu falo a OAB, a casa que tão bem nos acolhe, eu falo isso com absoluta propriedade, sempre viabilizará para nós, por intermédio de palestras ou de cursos de extensão, por meio de pós-graduação, por meio de tantos professores que compõem nossos quadros, uma série de cursos. Só que no mercado, quanto mais perto da vigência do CPC chegar, mais caro ficará se atualizar. Então, parabéns a vocês por estarem aqui hoje, porque vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui se dedicando ao aprendizado, à troca de ideias sobre o novo CPC. Isso é importante, acreditem, eu vou trazer para vocês um monte de novidades aqui, que se não chamaram, chamarão a atenção de vocês e levarão vocês à reflexão. É o que eu quero provocar hoje, porque afinal de contas, as alterações são muitas. Eu só peguei aquelas que efetivamente importam para o direito de família. Não estou falando de sucessões, não estou falando de obrigações, de contrato, estou falando de família. Essa é a nossa meta. Quem aqui já fez um divórcio? Que não seja o seu. Quem já fez? Já fez, doutora? Quanto tempo de advocacia? 10 anos de advocacia. Qual é o procedimento que segue a ação de divórcio? A parte chega no teu escritório dizendo o seguinte: doutor, meu marido me traiu. Isso acontece? Pouco. Isso não acontece com tanta... Por que você olhou para ela? Você traiu o seu? Não foi isso? O cliente chega no teu escritório e fala: doutor, meu casamento acabou. Então eu quero fazer divórcio, partilha, guarda, fixação de alimentos, regulamentação de dia de convivência. Vulgarmente chamado de regulamentação de visitas. Não é assim que a gente fala? Quem aqui faz um pacote para o cliente? Vocês fazem um pacote? A doutora faz pacote? Dependendo, evidentemente, do patrimônio a ser considerado, do foro em que o processo vai tramitar, você vai cobrar um X. Pergunto, a senhora promove todas estas pretensões numa ação única? Sim. Quem mais faz isso? Faz numa ação única? Pode, não pode? Pode. É recomendável? Fica a primeira dica para vocês, porque é muito comum
muito comum o sujeito chegar no teu escritório dizendo, doutora, eu não quero mais ficar com ela, doutora, eu não quero mais viver com ele, seja lá como for, não importa o ângulo de visão, e ele diz o seguinte, vamos promover a ação pertinente. O advogado, eu não recomendo que vocês façam isso, já fica aí uma dica importante, sobretudo para quem está começando na advocacia. Não unifiquem todas essas pretensões numa ação única, porque às vezes as partes convergem, têm comum interesse no fim do casamento pelo divórcio. Mas há conflito contra a partilha, há conflito quanto à guarda dos filhos, há conflito quanto à convivência, há conflito e, sobretudo, nesse aspecto, sobre alimentos. E aí você embarrera a obtenção da sentença de dissolução do vínculo conjugal proveniente do divórcio por conta dos outros obstáculos. Entendam isso? Faça o seguinte, daqui para frente, façam tudo em ações autônomas. Divórcio, partilha, guarda com convivência e alimentos. Alimentos, lei especial. Para que você vai ajuizar uma ação de procedimento comum, rito ordinário, se você pode lançar mão no procedimento especial? Então fica a primeira dica. E no CPC novo isso continua sendo possível. Ponto. Estou só chamando a atenção de vocês por enquanto. Alguém aqui é separado? Separado e não divorciado. Separada, doutora? Há quanto tempo? 3 meses? Você quer desabafar com a gente? Vai, eu te escuto. Doutora, separada há 3 meses, mas é separada, como dizem os mais simples, né? No papel? Ah, você não deu certo o casamento, mas você se separou de fato. Perfeito ou não? A separação de fato nunca foi banida. Ela nunca foi abolida do ordenamento jurídico. Ela nunca foi afastada. Ela sempre foi possível, inclusive prévia ao divórcio. Ponto. Porém, uma questão que vem à tona é a separação como ferramenta para fim de sociedade conjugal. Vulgo, ação de separação. Lembram disso ou não? O que aconteceu em 2010 de importante no que diz respeito ao tema de separação e divórcio? O que aconteceu? A emenda constitucional 66 disse o seguinte, o que dizia a Constituição Federal? O divórcio direto, aliás, falava do divórcio direto, né? O casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, vírgula, desde que precedido de prévia separação, de fato, por 2 anos, ou de prévia separação legal por um período de 1 ano. Lembram disso ou não? Contado da separação de corpus ou 2 anos de separação fática. Não era assim? Pois é. Quando a Constituição Federal foi modificada pela emenda, o que aconteceu foi a supressão, a retirada dos prazos para que a separação, ou melhor, para que o divórcio fosse alcançado. E isso ninguém discute. Só que daí surgiram 2 correntes. Qual foi a primeira corrente? Dizendo, a separação está banida. Não há mais por que falar em separação. Porque se o divórcio é mais do que a separação, e agora, quem se casa no dia seguinte pode se divorciar, não há mais por que a sustentação do argumento de que a separação continua existindo. Essa era uma das correntes. Qual é a outra? A Constituição Federal não foi revogada, ou melhor, não revogou o Código Civil, tampouco a lei do divórcio, que são os institutos infraconstitucionais, cuja matéria, diga-se de passagem, por eles deve ser tratada pela própria Constituição. Está lá na Constituição que a matéria de direito civil é regida por legislação ordinária e não por Constituição Federal. A segunda corrente apoiada nisso diz o seguinte, não, a separação continua aí. Se ela vai ser usada ou não, são outros 500, mas ela continua vigente. Tudo certo ou não? Eu sempre fui voto vencido. Junto com outros tantos renomes, fomos votos vencidos, dizendo o seguinte, a separação, na minha modesta opinião, continua vigente. Sempre continuou. Até porque existem normas administrativas, extrajudiciais, dizendo que as escrituras de separações podem ser feitas, mesmo nesse ínterim, lá de 2010 até hoje, e isso, evidentemente, foi sustentado por muitos daí para frente, e agora a gente tem um problema, ou uma solução de um problema. Sabem por quê? O CPC... Alguém está com um computador aí? Não, né? Sabe quando você entra no site do Tribunal de Justiça? Aliás, está aqui. Eu faço isso já, no site do Tribunal de Justiça, no Congresso Nacional, e coloco o CPC, qualquer norma, qualquer lei. Não tem aquele comando Ctrl+F, buscar? Para ficar claro, eu vou fazer isso aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando.
Acho que mais claro do que isso não dá para ser. Se você abrir aqui o Código de Processo Civil e dar o comando Ctrl F de busca e escrever separação. Se eu escrevesse certo, ia dar certo, né? Olha lá, já achou. Já achou? Não, mas eu quero digitar separação. Vejam quantos... Vocês estão vendo isso aqui ou não? Olha o que encontrou. 18 vezes o termo separação é citado no CPC. 18. Isso aqui é o CPC novo. 18 vezes. Em resumo, meus queridos, já pulando uma etapa da nossa exposição, a separação está agora definitiva e expressamente prevista no CPC como um procedimento admissível. Por conta da advocacia, em direito de família, a gente acaba criando muito contato com muitos juízes que atuam, evidentemente, na vara de família. E eu, até aprendi isso no doutorado, faço sempre uma pesquisa de campo. Quando eu me deparo com uma situação nova, eu literalmente me desloco do meu escritório até os foros regionais ou até o foro central, com que eu tenho mais intimidade profissional, digamos, e literalmente vou dialogar com os juízes. Excelência, juiz da primeira vara civil de família do foro tal. Você viu que saiu a modificação da lei de guarda aí? O que o senhor pensa a respeito? Eu sou advogado aqui na área e eu quero sintonizar, quando possível for, o meu ponto de vista com o teu. Entende isso ou não? Para quê? Para que a gente advoga? Para salvaguardar o interesse dos terceiros? E quem é que salvaguarda isso com a caneta na mão? O juiz. Então entendem como essa sintonia me parece importante? Não sei se vocês concordam. Eu também não quero fazer pressão aqui. Mas eu faço isso sempre, doutor. Qualquer modificação significativa. Eu me recordo como se hoje fosse. Quando a emenda constitucional entrou em vigor, eu fui até o fórum X, falei com o juiz Y, não vou citar nomes, evidentemente, e disse: Excelência, o que o senhor acha a respeito da separação? Ele literalmente deu risada. Ah, doutor Maia, estou feliz. Por quê? Porque eu vou bater as metas. Eu vou extinguir todas as ações. E não simplesmente falou, extinguiu. Porque na visão dele faltava interesse de agir para quem tinha buscado separação. Você ajuizou a ação antes da emenda. A emenda entrou em vigor, não tem mais interesse de agir, julgo extinto. Outros juízes, e estes foram a maioria, partiram da seguinte premissa: não, extinguir não dá. Eu vou convocar as partes para uma audiência em que eu sugerirei a convolução do procedimento da separação para o divórcio. Porque eu também entendo que a separação não existe mais. Mas não me parece prudente para as partes que litigaram durante tanto tempo, para os advogados que trabalharam com esmero ao longo de tanto tempo, extinguir o processo simplesmente porque houve uma modificação. E aí convocaram para essas audiências. Me parece que essa era a postura mais adequada. Hoje, alguém ajuizou uma ação de separação há pouco tempo? Alguém tentou ajuizar a separação? Alguém aqui está vivo? Tenta ajuizar uma separação e vê o que acontece. Se o juiz for um cara mais descolado, ele vai dizer: adeque o autor, procedimento, emendando a sua inicial para corrigir o pedido, e não de separação e de divórcio. Se for um juiz mais positivista, entrou com separação, não cabe, julgo extinto. Entra de novo, agora com a ação certa, que é o divórcio. E o que vai acontecer com o CPC novo? Vocês vão ver isso aqui agora. Vamos lá. O que vai mudar no direito de família? Em primeiro lugar, aliás, tem algumas normas que são modificativas aqui que não valem só para a família. Então, além de passar para vocês o que é importante para a família, eu vou literalmente dividir com vocês as normas gerais que serão utilizadas, evidentemente, para todo e qualquer processo, inclusive os de família. Contagem de prazo. Mudou tudo. Alguém já sabe disso ou não? Mudou significativamente. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Fiz até uma tabelinha com os prazos, para vocês entenderem e não ficar nenhuma dúvida sobre esse tema. Essa é a minha ousada expectativa. Os prazos mudaram, os procedimentos cautelares mudaram. O divórcio e a separação tiveram significativas mudanças. A dissolução da união estável e da união afetiva também merece tratamento. A guarda, o direito de convivência e os eventuais recursos. Tudo isso tem que ser visto por nós e é para isso que nós vamos chamar a atenção de vocês agora. Aliás, tem uma coisa que não está aqui. Não sei se vocês viram que ainda há pouco eu despluguei aqui o
o cabo para fazer uma alteração rápida nos slides e incluir aqui a execução de alimentos. A execução de alimentos vai ter uma mudança importante. E a gente vai falar sobre isso hoje, eu vou dividir isso com vocês, para vocês anotarem tudo aí e começarem já, em março do ano que vem, a exercer a advocacia de ponta. Como diz o nosso amigo Nelson, de alta performance. Quanto aos prazos, o que inovará o novo CPC? Vamos lá. Mudança na contagem. Funcionamento do fórum vai ser agora... Aliás, o funcionamento do fórum não, né? Funciona o horário de expediente das 6 da manhã às 8 da noite e em dias úteis. Ponto. Sabe o que significa isso, meus queridos? Quando você vai cumprir uma diligência fora do horário normal, o que você tem que fazer? Pedir na atual realidade a aplicação do artigo 172, do famigerado artigo 172 do CPC, dizendo, excelência, requer a aplicação do artigo 172 do CPC para que a diligência possa ser feita fora do horário normal, bem como em sábado, domingo, feriado, não é assim? Sim. Não precisa mais disso. Está lá. O artigo 172, os atos fora do horário normal não mais necessitarão de autorização judicial, porque serão previstos em lei, obrigatoriamente em todos os casos. Então, veja lá. Independentemente da autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário normal, neste artigo estabelecido, observado o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a casa é asilo inviolável, tal. Ou seja, a citação vai ser, em tese, facilitada. O oficial de justiça, que é vizinho do citando, que é vizinho do réu, não vai esperar 9 horas para poder ir lá cumprir o mandado. Ele vai chegar de surpresa às 6 da manhã e falar, tudo bem, amigão, você está indo para onde? Ah, eu vou ir para trabalhar. Espera aí. Você está citado? Antes de sair de casa. Compreendem isso? Isso é importante, já é uma mudança significativa. O processo eletrônico, todo mundo aqui está familiarizado com o processo eletrônico já ou não? Quem aqui é advogado? Quem é estagiário? Vocês que estão estagiários devem estar muito mais familiarizados com isso do que a gente. Porque eu sou da época de preencher guia na máquina de escrever. Não é assim, doutor? Com carbono. Você lembra disso? As meninas não, já nascem na área da informática, já está preenchendo uma guia agora ó, no WhatsApp. Não, eu sei, eu estou sacaneando. Vocês nascem já com essa facilidade. Não que eu não a tenha, porque eu fui obrigado a aprender, mas fato é que no procedimento eletrônico você tem inconsistências, como todo processo eletrônico, como todo procedimento eletrônico. Do CPC novo para frente, o protocolo poderá ser feito até as 24 horas do dia do prazo. Isso já tem sido assim. Só que agora estará expressamente previsto no CPC novo. Eu, geralmente, até pela questão da sobrecarga do sistema, por mais que eu ache que o sistema do Tribunal de Justiça é muito bom, funciona muito bem. No meu escritório, pelo menos, não tem problema, não. Eu vejo o advogado trabalhista do escritório e fica batendo cabeça lá com... Eu não sei como chama, eu não entendo nada de trabalhista. Nem CLT eu tenho. PJE? P? De processo? Legal. Ele disse que é complicado lá as coisas, porque tem... A única coisa que eu lamento no sistema do Tribunal de Justiça é que há um limite de 300k para peças, e aí isso acaba atrapalhando um pouco. Mas fora isso, flui, pelo menos... E aí eu costumo deixar as petições para serem protocolizadas no fim do expediente. Óbvio que eu tenho uma pessoa de confiança para isso, as petições são confeccionadas e depois essa pessoa literalmente sai fazendo os protocolos. Agora, CPC novo, até as 24 horas do dia do prazo. Óbvio... Se eventualmente, como isso está previsto em lei, se 9 horas da noite deu um problema no sistema do tribunal, não no teu computador, sistema do tribunal, o prazo tem que ser projetado para o dia útil seguinte. Perfeito ou não? Porque houve um sistema lá. Ah, mas professor Maia, já era depois das 7. Não interessa, vai mudar. Agora é até meia-noite. 11h59 você tem que protocolizar. Protocolizou meia-noite e 1, já deu problema. Porque você já está no dia posterior, já perdeu o prazo. O teu protocolo já é intempestivo. Entenderam isso ou não? Então vai estar previsto expressamente no CPC novo. Férias. A advocacia comemora isso, né? Até certo ponto. Quem aqui advoga é empregado? Empregado, doutora? Quem é empregado talvez não sinta muito isso. Mas para a gente que é advogado, autônomo, que tem escritório próprio, não tem férias. Esses dias aí, isso para mim é balela. Muito pelo contrário, eu só não faço nesses dias o trabalho de umbigo no balcão, digamos assim, como nós fazíamos antigamente, doutor.
mais prazo, a parte administrativa do escritório, tudo tem que rodar, não tem jeito. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma vitória. Acabou aquela discussão, será que o tribunal vai dar o prazo? Será que o tribunal... Não tem mais será, está previsto em lei. 20 a 20, são 30 dias de, aspas, descanso. Perfeito? Não sei se é bom ou se é ruim, a gente vai ver depois que começar a viger. Aliás, isso daqui só vai ser aplicado no ano de 2017, né? Porque como a vacatio legis do código que vai entrar em vigor vai até março, nesse final de ano a gente ainda não vai ter isso aqui em vigência. Então tem que esperar o ano, a virada de 2017, aliás, de 16 para 17, né? Porque nós estamos em 15. 16, de 15 para 16 não vai mudar nada. De 16 para 17, aí sim muda. 18, já vai ter revogação do CPC, já vai ter um monte de coisa. Já vai ter um monte de palestra diferente, já, porque já vai ter revogado tudo, um monte de coisa. Vocês riem, é? Vocês riem? Eu já li o CPC novo, acho que umas 20 vezes. E a cada vez que eu faço a leitura, eu encontro coisas novas. E mais, encontro coisas contraditórias. É que o foco não é, nessa palestra, os problemas do CPC. Porque se fosse, nós teríamos pano para manga aqui para falar várias horas. O foco é o que o CPC traz de novo para o direito de família. Numa outra oportunidade, vocês vão ser convidados para falar sobre os problemas que o CPC novo trará para a nossa atividade. Bom, os prazos serão contados apenas em dias úteis. Aí eu chamo a atenção para um detalhe. Qual é o detalhe? Evidentemente, isso deve ser visto de maneira otimista. E eu, particularmente, sou muito otimista e costumo sempre tentar enxergar alguma coisa boa naquilo que acontece no dia a dia. Hoje, o que se... Aliás, hoje não. Há pouco tempo atrás, quando o pessoal estava literalmente com um lobby fortíssimo, batalhando para que o CPC fosse aprovado e entrasse em vigência, qual era o carro-chefe? O CPC implementará celeridade. É isso? Celeridade? Não tem, então não conta, não vai mais contar prazo em dia não útil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu vou chegar no slide, logo vai ficar mais fácil de entender. Ó, exemplo, tá? Tem um exemplinho aqui bem simples. Quem tiver com o celular e está tirando foto, já vai embora, vai decorando tudo isso daí para não se perder depois. Um exemplo bem fácil, tá? Disponibilização no dia 1º de abril. Se a disponibilização aconteceu no dia 1º, a publicação se dá no dia útil imediatamente seguinte. Isso não mudou. Então, disponibilizar, o que significa disponibilizar, grosso modo? Doutor, no dia útil seguinte a esta informação vai sair a publicação no seu nome, hein? Então se programa aí, porque o teu prazo vai começar a fluir no dia útil seguinte ao da publicação. Eu costumo dizer, ludicamente, que a disponibilização é um aviso. Vai sair uma publicação, hein? Cuidado, liga o alerta. E quando é que a publicação ocorre? No dia útil seguinte ao da disponibilização. Isso não vai mudar. E quando é que o prazo começa a fluir? No dia útil seguinte ao da publicação. É igual. Só que os prazos só começam a fluir e mais do que só serão contados em dias úteis. Hoje, o problema está no início e no fim do prazo. Daqui para frente, não. O prazo só começa em dia útil, só flui em dia útil e só termina em dia útil. Nós sabemos que se um prazo terminasse no sábado, o prazo era projetado para segunda-feira. O que vai acontecer com essa pessoa nova? O prazo simplesmente não acaba no sábado mais. Porque não se conta mais prazo em sábado. Acabou? Não. Se o prazo era de 15 dias e o 15º dia seria o sábado, o 15º dia será a segunda. É assim, ó. Vamos lá. Como é que é o exemplo no atual cenário? Disponibilização na quarta, publicação na quinta, o prazo começa na sexta. Sinal verde, começou a contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prazo é 17. Essa é a realidade que a gente enfrenta hoje, não é assim? Beleza. Como vai ser no Código Civil novo? Aliás, no CPC novo. Mesmo exemplo, tá? Para não ficar uma situação dúbia. Disponibilizou dia 1º, publica dia 2. Quando começa a fluir o prazo? No dia 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu não consigo, de verdade, e eu estou sendo absolutamente honesto com vocês, diagnosticar se isso é bom ou se é ruim. Não consigo.
Porque, evidentemente, como vocês disseram para mim que não leram o CPC ainda, talvez vocês não tenham as informações que eu tenho. Mas eu já vou dividir uma coisa para vocês. Alguém aqui advoga na área do trabalho? Ah, trabalhista? Advoga, doutor? Doutor, quando o senhor distribui uma inicial hoje, qual é a primeira comunicação oficial que há por parte do judiciário? O que o judiciário faz? Marca a audiência, que é una, né? Uma audiência unificada. E, doutor, marca a audiência e manda comunicar o réu, como chama? Reclamado da existência de um processo contra ele fomentado, não é assim? Como que é no Código Civil, no direito civil? A grosso modo, hoje, inicial, citação, contestação, réplica, 331, tentativa de conciliação, disparo saneador, fase de instrução, produção de provas, audiência, ali ó, tinha audiência, ó. Produção de provas, alegações finais, ou enfim, memoriais, e por fim, a decisão final, a decisão terminativa. Não é assim? Obrigada. Como é que vai ser no CPC novo? Obrigada. Tal como na trabalhista, doutor. Primeiro despacho do juiz. Quando ele receber a inicial, ele vai dizer, de duas uma, ao setor de conciliação, se a matéria versada comportar conciliação, ou ao Sejusc. Vamos fazer mediação. É isso que a gente quer. Vamos fazer acordo. Isso é bom? Bateram no teu carro. Você quer acordo? O que você quer? Receber. Eu não quero acordo. Eu quero que o cara pague o que eu gastei. Ponto. Entende isso ou não? Pessoa fazer uma cirurgia de redução de estômago. Isso eu tenho um caso no escritório desse. E o médico esqueceu alguma coisa dentro dela. Celular. Professor, como é que ela descobriu? Vibrou. Veio um WhatsApp. Não foi o celular, estou sacaneando. Mas foi uma gase. Esqueceu lá, uma trouxinha de gás dentro da pessoa. Deu inflamação, nova cirurgia. Aí essa cliente chega no teu escritório e diz, doutor, é assim que eles falam, né? O senhor mexe com direito médico? Por que ele usa o verbo mexer? O senhor mexe com família? Mexo com a minha família. Não é assim que eles falam? Não entendo isso, mas tudo bem. É o linguajar mais simples do cliente, né? E ele chega no teu escritório, ele vai chegar no teu escritório, doutor, o senhor mexe com erro médico? Sim, a gente faz. Ótimo. O que aconteceu? Narra o cenário para você, diz para você o que aconteceu, e aí você rapidamente, com a tua expertise, diz, cabe aqui a ação X. Doutor, quanto custa? O cliente não pergunta isso? O que você responde? O que vocês respondem? Daqui para frente, vocês vão mudar isso. Quando um cliente me pergunta, doutor, quanto custa? Sabe o que eu respondo? Não custa nada. O que você vai dedicar a mim financeiramente não é custo, é investimento. O cliente liga no escritório, doutor, o senhor cobra a consulta? Não, cobro o ingresso. Sorri, doutor. Se a gente não se valorizar dentro da nossa casa, quem o fará? Ah, a gente queria conversar um pouco. Ah, tá bom, tá para essa obturação aqui de graça. Não, ninguém trabalha. E não é ilícito cobrar. Não é injusto. A gente investiu intelectualmente nisso. Compreende ou não? Quem é que cobra a consulta? 3 pessoas só? Vocês vão mudar isso, gente. Nós estamos aqui em 60, 70, 80 pessoas, só 3 cobram consulta, de verdade? Os demais não cobram? Quem cobra está com vergonha, porque cobra só R$20. Então pega o dinheiro do busão. Invistam na carreira e no marketing na advocacia. Professor, eu não tenho busão, não tenho carro. Não vá para a audiência de ônibus. O cliente repara nisso. Espera o cliente sair da frente. Desce no ponto da frente. Desce no ponto da frente e pega um táxi, chega de táxi. E cobra o táxi do cliente. Parece bobeira, mas o cliente está vendo, nossa, meu advogado veio na linha 3728. Você sai de Capão Redondo.
Será que... Sem sacanagem com o Capão Redondo. A gente é diuturnamente avaliado. Se você não tiver diferenciais... Ó, só na rua do meu escritório, eu tenho 3 unidades do escritório, só na rua que fica no Tatuapé, no mesmo quarteirão tem 6 escritórios. Como é que você faz para o cliente entrar no teu e não entrar nos outros? Eu concordo com a Rita. Cobra. Cobra. Pra você ver que diferença faz. Cobra. Se um cara falar para você, doutor, mexe no meu carro aqui, quanto custa para trocar uma vela? Ah, não, eu faço para você. Quanto custa para trocar as velas do carro? Custa R$80. Troca aí. Compreende isso, não? Na advocacia também é assim. Se você não cobra, você acha que está atraindo o cliente. Está espantando. Mudem todos. Só tem 3 cobrando consulta. Para com isso. Que cobram R$50, mas cobra, porque senão você não vai atrair cliente. E aliás, o nosso estatuto prevê isso expressamente. Você tem que cobrar. Porque senão é infração ética. Vocês estão tudo lascado. Isso aqui está filmando. Tem que cobrar. E não é ilícito isso. E aí você atrai informação. Bom, entenderam como é que vai contar prazo? Foi claro? Todo mundo tirou foto? Tá aí, ó. Isso foge da minha alçada, doutor. Se eu puder fazer isso sem a menor dúvida. Tudo que é meu, com exceção do meu dinheiro e da minha mulher, é dos meus alunos. Quer dizer, eu acho que a minha mulher... eu espero que assim seja. Oi, doutor? Esse é só um pouquinho. Os bens vêm do dinheiro. É isso que eu estou generalizando. Maia, deixa eu só esclarecer para o doutor aqui. Doutor, o vídeo da palestra poderá ser disponibilizado, mas isso não é o Maia, não sou eu, é o departamento... Então, o Departamento de Cultura e Eventos é que analisa, possivelmente essa palestra virá para a videoteca. Mas ele disponibilizar, ele não tem como fazer isso porque ele não tem a lista. E ele não vai poder deixar isso porque os funcionários do Departamento de Cultura não têm como fazer isso de enviar para as pessoas. Então, ele já está dando a dica, vai fotografando. E se a gente tiver um pendrive? Aí é com Maia. Só se a senhora continuar cobrando consulta. A gente conversa no final. Eu não sei se pode também sair perdendo para um drive. De repente alguém tem um vírus, é hacker aqui, aí contamina a OAB toda, apaga, não sei. Aí depende de mim. Eu não tenho poder para definir isso. Mas enfim, vamos voltar lá para o nosso discussão. Então, ó, não sei de verdade se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Vai ser uma fase de adaptação. Analisando sob o ponto de vista temporal, eu não consigo enxergar isso como uma vantagem especificamente. Porque, afinal de contas, hoje a gente se vira com os prazos que tem. E ter 2, 3 dias a mais, nada mais vai fazer do que você projetar para estes 2, 3 dias a mais tudo o que você tem para fazer. Em alguns casos. Todos? Ah, não tem um final de semana de folga. Mas será que eu vou ter quando isso acontecer? Não sei, doutor. Não sei. Não, doutor. O senhor ainda está... Quantos anos o senhor está? Por que vocês estão rindo? Eu não... Sabe como eu enxergo isso, doutor? Amor à profissão. Eu prefiro enxergar assim. Eu não enxergo isso como contas a pagar. Por isso tem que trabalhar. Eu acho que o advogado é um ser vocacionado. Tem que ser, porque senão você não vai trabalhar feliz. Meu pai me dizia, filho, não basta fazer o que gosta, tem que gostar do que faz. Todos os dias eu levanto sorrindo, hoje eu vou advogar. Se vocês tiverem isso na cabeça, ele é comediante, né? É, doutor, tem que ser assim, senão a gente não flui. Pode ser, pode ser. O senhor tem muito mais anos de advocacia, provavelmente, do que a maioria aqui. Mas veja, é interessante. Numa plateia absolutamente heterogênea, quando eu vejo alguém de mais experiência, isso muito me mobiliza. Porque, ao final de contas, ele podia estar em casa, podia estar com a família, talvez fazendo coisas que lhe atraíssem mais a atenção. Mas ele está aqui ralando junto com jovens que têm muito ainda a aprender e dividir com a sociedade. Essa é a meta. Qual é?
vezes as brigas dos advogados com sua família, com seus filhos, com a mulher, que ela fala, mas todo mundo não trabalha sábado e domingo, por que você trabalha? Não sei se isso vai ser refletido. Eu não vou conseguir parar de trabalhar de sábado, de verdade. Eu trabalho sábado, domingo, eu sei. Vou interromper de novo. Olha, deixa eu só pedir licença para vocês, para todos explicar. Ela é a gente não hein? pode. Não, eu vou ser sutil. Essa palestra está sendo enviada online, então eu estou pedindo, e recebi o recadinho agora, que as interrupções não sejam feitas durante a palestra, porque por o áudio favor, de vocês não sai. Tá? Então, assim, vamos fazer todas ao final da palestra, porque senão a interrupção vai anotando, atrapalha. como Okay? a gente vai estudar muita coisa, tem muito assunto, vai anotando tudo que você quer perguntar. Se der tempo para a gente responder até umas 2, tá bom. O metrô agora funciona 24 horas, tá tudo certo. Mas vamos lá. Galera, mudança na contagem de prazo. O CPC estabelecerá expressamente prazo para que o juiz haja. Ele vai ter 5 dias para despachar, 10 dias para decidir interlocutoriamente e 30 dias para sentenciar. Sob pena de quê, gente? CNJ. Não, CNJ. Eu tinha um processo que estava em andamento, num foro X, eu não gosto de citar porque fica muito pessoal. Só generalizo para ficar mais coerente e ético. 8 meses para juntada. Sabe qual é o problema? O que você fala para o teu cliente? Ele acha que você está fazendo corpo mole, que é você o protagonista da morosidade. Cuidado com isso, hein? E, aliás, esse é um problema que eu visualizo no novo CPC. Porque hoje, qual é o cenário? Inicial, contestação, réplica 331, tal. O cliente vê o movimento do processo. Sabe o que vai acontecer com o CPC novo? Quando o juiz receber a inicial, e evidentemente eletronicamente, o que ele vai fazer? O Sejusc ou o setor de conciliação. Quanto tempo vai demorar para um processo submetido ser ao centro de mediação ou à conciliação? Sendo otimista, tá? Hoje, na atual realidade, no Fórum do Tatuapé, que é onde eu atuo com mais agressividade, porque eu tenho muito cliente naquela região, o Juizado Especial Civil do Tatuapé, sob a presidência do Dr. Pedro, que é um amigão muito bom, as audiências são marcadas com 2, 3 meses no máximo. Então, você distribui a inicial e o juiz marca a audiência para 2, 3 meses, porque ele é rápido e lá as coisas fluem, é bom. Então você diz para o cliente, a audiência foi marcada para 3 meses. Mas há um prazo razoável. Eu temo, de verdade, essa é a expressão mais adequada, que a gente vai ter que se deparar com audiências sendo marcadas para dali a 6 meses, para dali a 8 meses, e durante esse período nada vai acontecer. O teu cliente vai ter que literalmente amargar a sensação de que ao longo desse tempo nada acontece, e mais do que isso, há o risco de no dia da audiência o réu simplesmente não comparecer, seja porque não quis e amargará as consequências, seja porque não foi citado, e aí terá que ser redesignada uma data para que isso aconteça, porque o mote do CPC atual é a resolução de processos. O mote do CPC novo também será, mas por meio de um procedimento diferente. Conciliação, mediação. Essa é a meta. Solucionar conflitos de modo... Eu não gosto da expressão alternativa, porque parece que você está desvirtuando a lei. Mas, enfim, solucionar sem sentença. E dando a esta ideia a adjetivação de alternativa. Entendem isso? Não sei o que vai acontecer. Vamos esperar e vamos trabalhar juntos para que a melhora, de fato, aconteça, para que o jurisdicionado, nosso cliente, seja beneficiado com a aplicação dessa tão drástica modificação. Bom, vamos lá. Impugnação ao valor da causa. Não haverá mais incidente específico. Hoje as pessoas literalmente acessam o judiciário. Eu quero justiça gratuita. Todo mundo é pobre para entrar na justiça. Não é assim? Eu estou coitado. Sabe o que eu uso muito para derrubar a justiça gratuita? Sabe ou não? Facebook. O cara se diz pobre, mas está numa foto com uma lancha. Se diz pobre, mas está almoçando num restaurante top de linha. Se diz pobre, mas tem fotos em outro país. Alguma coisa está errada. Não está ornando. Ata notarial. Pega a ata, junta no processo, impugna. Como é que isso tem sido feito hoje? Incidente específico. Incidente de impugnação gratuita.
Como é que vai ser no CPC? A impugnação, olha o verbo, deverá ser feita em preliminar na contestação. A ideia do legislador, do novo CPC, foi unificar num único ato tudo o que podia ser feito. Na contestação, o réu vai ter que literalmente trabalhar com preliminares e mais preliminares. Dentre essa, tantas outras. Inclusive, lembram das exceções de incompetência? Acabou. Preliminar em contestação. Numa ação, a contestação vai dar muito mais trabalho. Vamos ver mais. O que mudou no que se refere às medidas de urgência? O que a gente busca com o processo? Qual é o foco de um processo? Solução de conflito. Vamos pensar mais tecnicamente, doutor? A prestação da tutela jurisdicional, com foco na solução, na resolução de um problema, de um conflito de interesse, de uma pretensão resistida. É a meta. Isso se dá por meio de um processo, que nada mais faz do que materializar um direito constitucional e processual civil, que é o direito de ação, que está intimamente ligado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Perfeito ou não? Todo mundo tem acesso ao judiciário. Quando a gente fala em tutela de urgência, nós falamos em algo que precisa ser resolvido imediatamente. Não dá para esperar inicial, contestação, réplica, 331, para sentença. Um ano depois, você ter a prestação da tutela. Ela tem que ser antecipada, não é assim? Pois é. Haverão algumas mudanças no CPC novo no que diz respeito a esse tema. Hoje, qual é o cenário que a gente tem? Tutelas de urgência, como gênero e contemplando duas espécies. A tutela antecipada, que é aquela em que você avoca para o começo do processo aquilo que só no fim seria concedido, ainda que parcialmente, e a tutela cautelar, que é, ou que são os procedimentos cautelares cuja nominação estão prevista lá no CPC. Então nós temos dois tipos de tutela. O gênero, tutela de urgência, que contempla tutela antecipada e tutela cautelar. Isso na atual realidade. Como é que vai ser no novo CPC? Nós teremos a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de evidência, literalmente, eu vou deixar isso um pouco, vou passar literalmente en passant, porque é um tema que não tem muito interesse por direito de família. Mas eu fiz questão de chamar a atenção de vocês, porque em ações, por exemplo, obrigacionais, isso vai ser muito utilizado. A jurisprudência já reconhece a tutela de evidência, e a lei agora literalmente abraçou isso e trouxe para o nosso efetivo procedimento legal. Razão pela qual é importante que depois vocês dêem uma lidinha sobre isso. Há artigos bons publicados na internet. Recomendo que vocês comecem a literalmente se inteirar do que está acontecendo, para não deixar para a última hora. Mas a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. O que mudou? Por enquanto, nada. A tutela de urgência pode ser antecipada ou pode ser cautelar. A tutela provisória de urgência antecipada pode ser antecedente ou incidental. Aí já começou a complicar. Olha o nome do negócio. Tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Ou tutela provisória de urgência antecipada incidental. Alguém aqui já pediu tutela antecipada na atual conjuntura em contestação? Cabe ou não cabe? Cabe, óbvio, óbvio. Basta você partir do pressuposto de que você tem um procedimento sumário, que você tem um pedido contraposto, tutela antecipada. Exemplo absolutamente grosseiro. Cabe. Agora isso vai estar expressamente previsto. Tutela antecipada incidental, no curso do processo. Já está fluindo. Não é no meio, ou melhor, no começo do processo. Mas sim no curso da fluição processual. Surgiu uma questão de urgência, opa! É meio complicado isso, porque para você falar em tutela de urgência, você vai ter que ter feito o pedido no inicial, porque você não pode inovar no curso da ação, sobretudo se o réu já tiver sido citado. Então você tem aí um problema técnico, mas enfim, não é o foco da nossa exposição de hoje. A tutela de urgência pode ser cautelar, antecedente ou incidental. A tutela de urgência antecipada antecedente. Como é que vai funcionar? Presta atenção, porque isso aqui é complicado, sob um ponto de vista. Se você tem hoje que fazer uma tutela de urgência, um pedido de tutela de urgência antecipada, como é que você faz? Você narra os fatos, não é assim que a gente faz? Estruturalmente falando, uma petição inicial. Você qualifica as partes no que a gente chama de preâmbulo da petição inicial. Próximo passo, você narra os fatos
de onde advém o problema, não é assim? Tem advogado que lança a mão de uma estratégia e aí começa a fundamentar a sua peça e lá no finalzinho faz o pedido de tutela antecipada, outros invertem e fazem a tutela antecipada no começo, seja como for, lá nos pedidos, na parte dos pedidos da ato inicial, você vai ter que dizer, diante do exposto requer-se a tutela antecipada para, depois a citação do réu para, a condenação do réu para, enfim, compreendem? Na atual conjuntura é assim. Como é que você vai fazer agora com o novo CPC? Você vai, quando se tratar de uma tutela de urgência antecipada, antecedente, primeiro formular o pedido de tutela. Você vai fazer uma petição inicial, narrar os fatos de maneira absolutamente resumida e falar, excelência, eu quero a tutela de urgência. O juiz concede ou não. Depois que você fizer isso, após a concessão, você vai ter que aditar, olha o termo, aditar a inicial, emendar a inicial para arrazoá-la com os demais motivos e formular os pedidos relativos a este novo arrazoamento. Em resumo, você vai fazer a peça em 2 etapas. Estão entendendo isso ou não? Você faz a inicial resumida, narrando apenas os fatos que interessam para a tutela antecipada. O juiz concedeu, vem à presença de Vossa Excelência. Como é que você faz hoje? Vamos lá, cautelar preparatória. Uma cautelar preparatória. Por exemplo, uma cautelar comum, vai. Quem me lembra uma? Sustação de protesto? Beleza. O cliente não emitiu a duplicata, deram entrada no protesto, o cliente procura e fala, pera lá, doutor, eu não saquei essa duplicata, não tem nada a ver com isso. Esse protesto não pode ser feito. Eu estou participando de licitações, qualquer restrição vai me bloquear. Não pode acontecer isso. Não é assim que o cliente faz? Você tem que evitar que o protesto seja lavrado. E você quer só isso? Isso basta? O que você vai pedir depois? A declaração de inexigibilidade, a declaração de inexistência do crédito, alguma coisa nesse sentido. Não é assim que funciona? Só que aí você vai ter que distribuir o que a gente chama hoje de ação principal. Não é isso ou não? Em 30 dias, não é isso ou não? Como é que vai ser agora? Você vai ter que muito bem se antenar se você está pedindo uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Porque se for cautelar, o procedimento é o mesmo. Se for antecipada, você não vai, neste aditamento, distribuir a principal. Você vai aditar o pedido que já foi feito. Vem a presença de excelência, nos termos do artigo, eu não coloquei aqui, acho que é o 303, do novo CPC, aditar a inicial, arrazoando-a com os fundamentos que seguem. Como se você fizesse uma petição de interposição de um recurso, como a gente faz hoje, com o mesmo layout, digamos assim, e depois arrazoar a inicial e, evidentemente, formular o pedido de procedência, de condenação em consectários de sucumbência, produção de provas e assim por diante. Entenderam como eles fizeram a divisão das fases em que um processo vai tramitar? Me parece que isso é positivo, porque literalmente dar-se-á maior importância para a tutela de urgência. Então não fica... Eu fiz doutorado com muito juiz, eu tenho muito juiz, colega de profissão, colega de trabalho, que literalmente a gente divide ideias. E muitos deles falam assim, fica até uma dica, um feedback dos magistrados para vocês. Maia, tem advogado que passa 3, 4 laudas escrevendo para mim o que é verossimilhança da alegação fundada. Isso eu sei. Me diz por que eu tenho que dar tutela antecipada. Entende ou não? Me dá o motivo. O que é verossimilhança, o que é fundado receio, eu sei. Então vai ao ponto. Eu não tenho tempo para ficar lendo 20 laudas por dia. Entende isso ou não? Você tem que otimizar. Por isso, doutor, que eu tento estabelecer esse diálogo com a magistratura. E é importante que a gente faça isso. Porque, afinal de contas, fazemos todos parte do mesmo judiciário, que tem um único foco, prestar tutela. Nós, como intermediadores, eles, como serventuários públicos, que têm o dever de dar o direito, compreendem isso ou não? Essa sincronia funciona. É isso que eu prospecto para vocês. Sobretudo para aqueles que são mais novos, estão começando a advocacia. Dá para viver da advocacia. Tanto que o senhor vive com isso até hoje. Criou 5 filhos com a advocacia. Tudo com sucumbência. Tudo com sucumbência. De onde vem esse carro? Da sucumbência. Só nós temos. Sucumbência, isso é privilégio nosso. Bom, se não aditar, extingue-se. Como se houvesse a perda do objeto. Não aditou a inicial, consequência, extinção. E na verdade você vai aditar
fazendo como se fosse uma nova inicial, só que sem distribuí-la, e simplesmente protocolizando-a. Fechou? Avança. As tutelas de urgência têm a fungibilidade mantida. Isso aqui está previsto no 305, parágrafo único, a fungibilidade da tutela de urgência, né? Que é aquela que o juiz pode, diante da presença dos requisitos do fundado receio de dano irreparável, difícil de reparação, ou então do fumus boniuris e periculum in mola, conceder a tutela de urgência que achar mais conveniente, seja ela cautelar ou antecipada. Isso está previsto hoje no artigo 273, parágrafo 7º. E agora vai ser projetado lá para o artigo 303. 305, desculpem, parágrafo único. Cautelar. O Código de Processo Civil Novo previu expressamente arresto, sequestro, arrolamento, registro de protesto para evitar alienação e etc. Só que a esmagadora maioria das cautelares que a gente chamava de nominadas foram banidas. As regras específicas das cautelares, tchau. Agora tem um regramento único, geral, cautelar. Eu já não costumo dar nome às cautelares. E simplesmente falo procedimento cautelar. Não é assim? Cautelar. Eu fui distribuir uma inicial com urgência outro dia, porque era uma questão de altíssima envergadura, e cheguei num cartório, isso faz um tempinho, porque o processo ainda era físico, né? Cheguei no cartório distribuidor para distribuir com urgência, falei, a senhora pode distribuir por gentileza com urgência? A moça falou assim, mas tem liminar? Eu falei, não, tem tutela de urgência. Ah, mas não tem liminar? Não, tem tutela de urgência. Ah, mas eu só posso receber se tiver liminar. Ah, tem. Tem sim, eu me confundi. Ah, então me dá, doutor. Nós não podemos ser atécnicos. A nós é imposta a técnica. Porque o magistrado, quando ele pega uma petição bem escrita, bem feitinha, isso dá prazer de ler. E sobretudo quando ela é objetiva, sem muito rodeio, sem muito... É muito comum na nossa área, você sabe disso tanto quanto eu, haver o escárnio na petição inicial. Na contestação, as pessoas lavam roupa suja na inicial. Desabafam com o juiz como ela fez com a gente. O juiz não está ali para te ouvir, ele está ali para te dar o direito. Ele não quer saber se ele te bateu de que lado da face. Se apanhou, faz o BO e mostra para ele. A mulher apanhou, tira foto. Não precisa ficar rodeando demais. Objetivos claros, direito mais rápido. É matemática simples. Sem ficar enrolando demais, sem necessidade. O que você vai ter que fazer na cautelar? Indicar ali de seus fundamentos, exposição sumária do direito, ou seja, superficial, o perigo de dano ou risco de resultado ao processo. O procedimento cautelar sempre teve esse foco. Assegurar a prestação jurisdicional que se dará com o processo principal. Ainda se manterá essa mesma diretriz, mas com uma palavra diferente. A contestação deve ser apresentada em 5 dias e no prazo de 30 dias deverá ser formulado o pedido principal, distribuído por dependência, sem recolhimento de custas. Essa informação é importante. Sem recolhimento de custas e distribuição por dependência. Perceba, se tratar de tutela antecipada, você faz o pedido principal ou o pedido de tutela e, na sequência, a dita inicial. Protocolando. Aqui você vai distribuir, mas não vai recolher custas. Essas são diferenças importantes. Nós vamos ter, eu não lembro quando foi, eu vi algum lugar, joga aí na internet, vai ter uma palestra na OAB, eu não lembro de qual subseção, mas não é aqui, sobre as tutelas de urgência no novo CPC. Recomendo que vocês façam. Só tutela de urgência, porque vocês vão estudar de maneira minudente com o palestrante, um dos nossos colegas, esse tema de maneira profunda. É legal que faça isso. Façam tudo o que vocês puderem sobre o novo CPC. Saiu lá, recurso novo CPC, faz. Resposta novo CPC, faz. Petição inicial novo CPC, faz. Porque tudo isso vai agregar a vocês o conteúdo para que vocês, no dia seguinte ao que o CPC entrar em vigor, vocês já saibam trabalhar. Tutela de urgência, em resumo, eu resumi um quadrinho aqui. A cautelar antecipada, ambas serão antecedentes ou incidentais, evidência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao processo, mantém-se a reversibilidade como requisito da tutela antecipada e pode o magistrado exigir caução real ou fidejussória. Real vem de res. Quando a gente fala em caução real, a gente fala caução com coisas, móveis ou imóveis. Estou aqui um imóvel em garantia, estou aqui um carro em garantia. Perfeito ou não? Caução fidejussória é caução pessoal. Entra alguém, se eu não pagar, ele paga. Fiador, avalista e assim por diante. Tutela de evidência eu vou passar rápido. E aí vamos para um outro ponto. Procedimento comum. E o sumário?
Isso é uma pergunta. Simples. Acabou. Não tem mais procedimento sumário. Não tem lá o artigo 275 do CPC? Observar-se-á o procedimento sumário nas causas cujo valor não supere 60, cobrança de condomínio, acidente de trânsito. Não é assim? Acabou. Agora só tem um procedimento, intitulado comum. Do procedimento comum. Não tem ordinário sumário. Procedimento comum. O que não é comum é o quê? Especial. Então mantém-se os especiais, evidentemente. A monitória está aí, a interdição está aí, os procedimentos especiais estão previstos, mas há o procedimento simplesmente unificado para comum. Acabou o sumário. O procedimento, via de regra, será único, denominado comum. Artigo 318 do CPC. Ou do novo CPC, melhor dizendo. Aparece como escutem isso, aparecem como requisito da inicial. Eu dou aula de segunda fase para exame de ordem. O que a gente aposta e prega para os alunos? A tua inicial tem que conter 5. Eu vou aqui utilizar a expressão pedidos, embora haja uma diferença entre pedido e requerimento, mas eu vou usar essa expressão. O que vai ter? Citação, o que mais? Procedência, o que mais? Condenação inconsecutária de sucumbência, provas e valor de causa. Isso tudo tem que constar na tua inicial, sob pena de perder, na prova da ordem, pontos, na vida prática, perder tempo, que você vai ter que emendar a inicial e eventualmente se deparar com um atraso na prestação da tutela. Na atual conjuntura é assim. No CPC novo vai ter mais um requisito. A exigência de menção na peça, no sentido de ter ou não o autor interesse na realização de audiência de conciliação ou sessão de mediação. Vem a presença de Vossa Excelência, diante do exposto requer-se. Letra A, a citação do réu. Letra B, a procedência. Letra C, informa que não tem interesse na audiência. Ou, letra C, informa que eu quero me conciliar. Eu quero fazer acordo. Essa é a minha intenção. Por favor, marque uma audiência para daqui a 1 ano e meio para mim. Eu posso estar sendo leviano. Porque talvez isso não aconteça. Eu estou torcendo para que isso não aconteça, mas eu temo. Nós tivemos há pouco tempo atrás a oportunidade, dentro da nossa comissão, de ter uma palestra de um juiz, um dos melhores juízes que eu conheço aqui em São Paulo, que é uma pessoa diferenciada, sob o ponto de vista da docência, e ele trabalha na Corregedoria do Estado de São Paulo, na magistratura, e ele nos passou, melhor dizendo, quando eu falo nós, eu e a Rita, um número preocupante. São distribuídos por mês. Por mês. Eu estou literalmente transmitindo a informação que ele nos passou e ele tem propriedade para falar o que me falou. 8.000 processos cíveis só no foro central. Cível quer dizer, não tem família, não tem violência doméstica, não tem juizado, não tem registro público, não tem fazenda pública. 8.000 processos. Todo processo tem pelo menos 2 partes. Perfeito ou não? Todo processo tem pelo menos 2 partes. Toda parte tem pelo menos um advogado. Todo processo no CPC novo terá que ter audiência. Significando dizer que a cada mês, 32.000 pessoas serão convocadas para comparecer no judiciário. Tem estrutura para isso? A importância da conciliação, verdade. Doutor, a gente tem essa cultura? Não estou dizendo que essa é uma justificativa. E nem que isso deva ser utilizado como argumento. Não temos e temos que implementar. Na minha modesta opinião, não temos. Mas temos que implementar. Porque senão, doutor, isso vai virar um caos. Processos e mais processos, sentenças e mais sentenças. Também. Bom. O juiz designa a audiência de conciliação, sessão de mediação, nos termos do artigo 334 do novo CPC. E aí há uma previsão interessante. A audiência poderá ser feita por meio eletrônico. Como? Cada um na sua casa. Como? Por meio de qualquer programa que permita a videoconferência. Como, por exemplo, como chama aquele que tem um S? É Skype? Eu uso muito da Apple, porque no meu escritório é tudo Apple, então tem o FaceTime, que é o mesmo do aplicativo do iPhone. Mas eu uso isso já. Até porque eu tenho um escritório em Goiânia, não estou em Goiânia toda hora, então eu tenho que fazer uma reunião, eu faço por meio de videoconferência. Não sei como é que o tribunal vai trabalhar nesse sentido, mas eu acho a iniciativa excelente.
Por uma razão muito simples. Oi? Já está fazendo. Fez agora uma em São José esses dias, né? Um juiz inovador, que a parte estava na Bahia, e fez uma audiência por videoconferência. Excelente. Por quê? Não precisa pensar na Bahia, que é longe. Mas pensa aqui. Eu tenho que sair de Tatuapé para ir para uma audiência em Santa Amaro, eu tenho que sair com 3 horas de antecedência. Porque senão eu não chego. E torcer para não furar um pneu, para não cair um motoboy na pista e se machucar, e aí travar tudo, para não ter um acidente, uma colisão simples, hoje em dia trava tudo. Bom, enfim, acho isso ótimo. A iniciativa é perfeita. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu sou muito otimista. E eu acredito nas coisas. Então eu torço e vou fazer o possível, a minha parte, para que isso dê certo. E, francamente, vai ser legal. Eu no meu escritório com o meu cliente, como é o nome da senhora, doutora? Doutora Áurea, no escritório dela com o cliente dela, nós atuamos em partes adversas, e o juiz no gabinete dele, a audiência rolando. Com interação online. Legal, ótimo. Primeiro mundo, é o que se espera. Vamos pensar de maneira otimista, vamos acreditar que vai dar certo, então vamos fazer a nossa parte, para que funcione. Bom, vamos lá. A contestação será apresentada em 15 dias. Mudou alguma coisa? Não. O que muda? A contagem do prazo. Via de regra, qual é o prazo hoje? Juntada do mandado, do aviso de recebimento da citação por carta. Não é assim? Como é que vai ser no CPC novo? Via de regra, o prazo não se iniciará mais da juntada do mandado / intimação. Quando é que o prazo vai começar? Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não haja composição. Tem acordo? Não. Começou até o prazo. Ah, Maia, então quer dizer o quê? Quer dizer que se você distribuiu o inicial, doutor, raciocina, você distribuiu a inicial, qual que é o primeiro passo do juiz? A audiência. Se for marcada para daqui a 3 meses, ótimo. Em 3 meses nada acontece. Chegou no dia da audiência, tem acordo? Não. Começou o prazo de contestação, que é de 15 dias. Mas não começa mais da juntada do mandado. A juntada do mandado ainda aparece como regra para início de contagem, vírgula, mas como exceção. Segundo o CPC, não. Porque aí já está demonstrando, não é no ato. Até porque talvez no ato... Doutor, vou pular a etapa. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, se você distribuir uma inicial hoje, o juiz vai pedir para que você recolha as custas pertinentes e vai encaminhar para o réu o mandado e mais a contrafé, que é a cópia da inicial. Não é assim? E nas ações de família? E nas ações de família? Deixa eu ver se eu pus isso no slide. Eu acho que eu pus. Não, depois eu acho, a gente chega no momento, mas eu adianto para vocês. Nas ações de família, o réu não receberá contrafé. Está expresso. A mandar um mandado de comunicando ele que ele está sendo processado e que a audiência foi designada para o dia tal. O que está sendo alegado contra mim? Não sei. Ele vai ter que ir no fórum. Vai dar um trabalho para o réu. Porque a gente não vai poder fazer isso. Entende ou não? Por que isso, no meu ponto de vista, é temerário? Porque, veja, alguém aqui estima honorário sem conhecer o problema? Não. Então, se você é advogado do réu, ele acabou de ser citado, ele chega no seu escritório com um mandado, dizendo, doutor, tem uma audiência daqui 15 dias. O que está sendo alegado contra você? Não me entregaram, você nem vai poder perguntar isso, porque você tem que saber o procedimento. Ele não vai ter a contrafé na mão. Para você saber, você como advogado, o que está sendo alegado, como o processo de família tramita em segredo de justiça, você teria que juntar a procuração. Juntou a procuração, assumiu responsabilidade processual. Sem estimar honorários? Não. Então você vai ter que literalmente falar para o teu cliente assim, meu irmão, você vai sair daqui agora, vai lá para o fórum regional, vai pegar a senha do processo eletrônico e vai trazer para que eu possa acessá-lo. Porque sem isso a gente não pode conversar. Compreenderam o trabalho ou não? Não vai ter opção. Isso em ações de família, quaisquer. É o que está previsto no CPC. Eu não achei aqui o artigo, mas a gente chega nele. Pode ser? Ótimo. Vamos cumprir o que a Rita falou? Anota aí, só para a gente não perder o foco. Bom, segunda opção, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, que eu não coloquei aqui, e previsto no artigo 231, de acordo com o modo como foi feito. Então, ó, esse artigo 231 é aquele que trata da situação idêntica que a gente tem hoje. Só que, veja, ele está no inciso terceiro. Então, a primeira regra é
do fim do prazo da audiência. A segunda é essa e a terceira é essa aqui. Quais são as regras previstas no 231? Eu só coloquei aqui em destaque aquilo que é mais importante. Juntada no mandado, juntada na carta quando for pelo correio, juntada no mandado quando é oficial de justiça, da citação da intimação quando ela for feita pelo escrevente. A citação vai ser feita pelo escrevente. O cara chega no fórum e fala, eu esqueci, acho que tem um processo contra mim. Ah, é? Vamos ver. Puxa, qual é o seu nome, senhor? Tal. RG, tal. Ah, tem mesmo. Espera só um minutinho. O cara sai. Quando ele volta, ele fala, o senhor assina aqui, por favor. O senhor está citado. Eu advogo muito, aliás, quase que com exclusividade em família e sucessões. É muito comum o cliente chegar no escritório, doutor, será que eu vou ser preso quando ele deve alimentos? Eu digo para ele o seguinte, meu irmão, se você for ao poupa-tempo, para tirar habilitação, carteira de trabalho, qualquer tipo de documento, e a moça que te atende disser, só um minuto que eu já volto, você levanta e vai embora. Não fica ali! Porque ela foi chamar reforço. Você vai preso. Então, levanta-te e anda-te. Não fica ali porque tá lá. É verdade, isso é trágico se não fosse hilário. E a gente sabe que advogando pro exequente, se não for assim, o cara não paga. Como a gente é advogado, conhece os dois lados, tem o bom e o ruim sempre, dependendo do ângulo de visão. Do dia útil seguinte, quando a citação for por edital, ou do dia útil seguinte, quando houver consulta eletrônica. Consultou o processo eletronicamente, o sistema vai criar algum tipo de modo de identificação disso e vai começar a fluir o prazo. Legal, né? Esses dias eu pedi uma citação pelo Facebook. Não sei ainda o que vai dar. Pelo Facebook. Porque o réu fica se evadindo, já foram expedidos 16 mandados. E todo dia ele está lá, postando coisas. Está tirando barato do judiciário. Oi? Pode ser, ele pode ser virtual. Ele não existe no mundo. Citação, não sei se vai dar. Se der, eu comunico com vocês. Eu vou postar na minha página. Teve um pelo WhatsApp. Eu não sei se é verdade, né? Eu não pesquisei a fonte. Foi? Então, não estou tão longe assim. Bom, vamos ver se o juiz é um cara inovador e acredita naquilo, na besteira que eu falei. E defende. Vamos ver. Bom, salvo a disposição de contrário, considera o dia do começo do prazo, juntado o comunicado, no artigo 232. Não junta mais a carta, data da publicação, se a intimação for pela diário eletrônico, ou dia da carga, se a retirada dos autos, em caso de processo de secretaria, quando evidentemente o processo for físico. O que é provavelmente o que não vai acontecer mais daqui para frente. A tendência é melhorar cada vez mais e os processos literalmente deixarem de ser físicos. Mantém-se a necessidade de ônus da impugnação especificada na contestação, além das causas comuns, caberá ao réu alegar na preliminar. Incompetência absoluta ou relativa do juízo. Não tem mais exceção de incompetência. Nós sabemos que a incompetência absoluta é preliminar de contestação. A incompetência relativa na atual conjuntura é exceção de incompetência. Não é assim? E no CPC novo, preliminar na contestação. Segundo, incoerência no valor da causa. Não tem mais impugnação no valor da causa. Isso vai ter que ser feito em preliminar na contestação. Terceiro, impugnação gratuita, que eu já tinha falado. Preliminar de contestação. A ideia é conservar numa única peça processual tudo aquilo que for contrário aos interesses do teu cliente. Inclusive, as questões afetas à competência relativa. Se o réu alegar na contestação incompetência, isso é interessantíssimo. Se o réu alegar na contestação incompetência, a defesa poderá ser protocolizada / distribuída no foro de seu domicílio. Alguém aqui não é de São Paulo? De onde o senhor é, doutor? Do ABC? Qual cidade? Santo André. Se o doutor tivesse de ser citado em Santo André, e a ação foi proposta aqui, por exemplo, no Foro João Mendes, desculpem, como é que a citação vai ser feita? Por meio de carta precatória. Perfeito ou não? Chegou a precatória lá, qual vai ser a função dele? Ele vai ser citado, a precatória volta para cá, junta, começa o prazo. Onde é que ele vai manifestar? Manifestar-se em contestação. Aqui em São Paulo. Onde é que ele vai apresentar a exceção de incompetência, caso ele entenda que a competência é de Santo André e não em São Paulo? Aqui em São Paulo. E se no novo CPC? Ele pode fazer isso lá. Dizendo o seguinte, excelência,
Eu estou distribuindo, eu coloquei aqui barra porque o CPC não usa essas expressões. Então a gente não sabe qual vai ser a terminologia mais adequada. Mas o cara vai protocolizar lá a contestação, lá em Santo André, e vai dizer, excelência, você é competente, e não São Paulo. Se você der uma olhadinha no artigo 340, ele vai te trazer essa informação de maneira plena. Protocoliza a contestação lá, e o juiz vai ter que encaminhar a precatória mais a contestação para lá, e se chegar lá e o juiz falar assim, de fato, você é competente, ele remete para lá e o processo prossegue em Santo André. Sem precisar de exceção de incompetência. Tudo num procedimento ou numa peça única. A réplica será apresentada em 15 dias. Estão percebendo? Contestação, quanto prazo? 15 dias. E a réplica? Qual é o prazo hoje? 10. E no CPC novo? E qual é o prazo para agravo de instrumento hoje? 10. E no CPC novo? E apelação? E contrarrazões? E recurso especial? Extraordinário? Em resumo, fora embargos de declaração, tudo 15 dias. Úteis. 15 dias úteis. E não corridos. Úteis. Sempre. As novidades. Oi? A competência em matéria de família, artigo 53 do Código Novo. Olha aqui, começa a chamar a atenção. Para a ação de divórcio, separação, eu destaquei aqui de propósito, o legislador está falando, sou eu. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento e dissolução de união estável, faltou aqui a união afetiva, lamentavelmente, a ação deverá ser proposta no domicílio do guardião do filho incapaz. Então, o casal rompeu relação, como no caso da doutora. A senhora tem filhos, doutora? Tem quantos? 1. Quem está com a guarda? Ainda está discutindo a guarda. O que isso quer dizer? Que vocês aqui nessa sala têm uma cliente em potencial ali. Porque a gente não pode atuar em causa própria nesses tipos de... Não é recomendável. Poder pode. Não é recomendável porque você está influenciado emotivamente. Não é prudente, a gente age sem a frieza necessária. Pode, não deve. Doutora, está discutindo a guarda. Qual é o foro competente? Do guardião. Quem é o guardião no caso dela? Se a guarda não foi fixada, estão entendendo onde eu quero chegar ou não? Da falta de comunicação entre o CPC e o Código Civil? O cara não falou da guarda de fato, falou guardião. Que guardião? Guardião de fato ou guardião de direito? Vai gerar problema. E qual é a prova? Não, doutor. Não, doutor. Tecnicamente a mãe, não. Eu tenho um monte de casos no escritório que as mães não são mães. São genitoras. Deram origem à criança, mas de mãe não tem nada. São os lixos. Isso não é mãe. E aí você tem que brigar. E vai presumir que ela é a mãe? E, portanto, tem a guarda? Não, entendeu? Último domicílio do casal, caso não haja filho. Último domicílio do casal, caso não haja filho. Terceiro, domicílio do réu, se nenhuma das partes residir mais no antigo domicílio. Em resumo, a doutora rompeu relação com o sujeito. Se ela está com a criança, domicílio da criança é o foro competente. Ponto. Se não tem criança, o último domicílio do casal. Se não houver... incapazes. A criança é inadequada, o termo, eu mesmo me corrijo. Se não houver filhos incapazes. Porque às vezes tem filhos que são maiores e são incapazes e, portanto, essa regra prevalece. Terceiro, domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. A casa era alugada. Rompeu relação, cada um foi para um lado. O autor quer promover a ação de divórcio. Onde é que vai ser distribuída a ação? Domicílio do réu. Não tem filhos. Ninguém mais mora no domicílio do casal. Então é para o domicílio do réu. Domicílio ou residência da criança, ou do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Residência do idoso, isso aqui é legal, o Código de Processo Civil ratifica o que prevê o Estatuto. Domicílio do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no Estatuto. Isso é bacana. Isso é uma novidade expressa que vai trazer mais segurança para as pessoas que estão em situação de idade um pouco mais experiente e, portanto, precisam de um aporte, de uma proteção maior do Estado. O segredo de justiça em matéria de família será imposto em todos os casos, mas os atos processuais serão públicos, a não ser nas ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação,
união estável, filiação, alimentos, guarda de criança e adolescente. Ou seja, olha a separação, sem muito esforço, pela segunda vez já mencionada. Nós vimos que tinham 18 termos, né? Eu mencionei alguns aqui nos slides. Interessante. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e solução de união estável. Olha a separação. Não sou eu que escrevi isso. Está aqui, ó, artigo 693 do CPC novo. Separação expressamente prevista. Quero ver qual vai ser a solução que vai ser dada pelo Judiciário e, mais do que isso, que vai ser, vamos dizer assim, provocada pela advocacia, pelo Ministério Público, num cenário de separação, de ruptura de relação conjugal. Importante. Todas as ações afetam os interesses das crianças observarão o procedimento da lei especial, como alimentos, investigação de paternidade, isso não mudou. E aí eu vou usar um trocadilho banal aqui, mas o silêncio legislativo é ensurdecedor. É ensurdecedor por quê? Porque o legislador nada previu sobre uma ação que é alvo de insistentes demandas na justiça, que é a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva. Que advém, doutor, daquele brocardo antigo, filho de criação, lembram disso ou não? Uma pessoa pode ser pai biológico e não ser nem registral nem afetivo. Deu origem biológica, mas nem registrou, tampouco tem contato. Uma pessoa pode ser pai afetivo, porque cuidou como se filho fosse, e não tem sangue, tampouco registro. Perfeito ou não? E uma pessoa pode ser pai registral, mas não ser biológico, tampouco afetivo. Compreendem como as três coisas podem, literalmente, trilhar caminhos diferentes? Lamentavelmente, o legislador não previu o que vai acontecer com o reconhecimento de filiação socioafetiva, o que me parece um erro que deveria ter sido resolvido na projeção do código. Não foi. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Nos processos de direito de família, a mediação ou conciliação será obrigatória? Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas para o conhecimento. Quais profissionais, quais áreas? Isso é o que a gente sabe, doutora, porque a gente está na área. Agora eu pergunto, o judiciário tem esse aparato todo de auxiliares? Não estou sendo pessimista. Estou chamando a atenção de vocês para um problema que daqui a pouco a gente vai enfrentar junto. Recebida, está aqui o que eu estava procurando. Recebida a inicial, e se for o caso, tomar as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação ou conciliação. O mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da inicial. Não sou eu que estou dizendo, é o CPC. Não tem cópia da inicial no mandado. Você vai ser citado sem saber o que está acontecendo. Depois a gente fala, anota aí. Entenderam isso? Não sei o que vai acontecer. Oi? Para forçá-lo a ir lá? Pode ser, mas já tem que vantagem isso tem? Por que já não entrega a contestação? Qual vai ser a despesa postal, então? Se você não vai ter que tirar cópia de nada? Hoje a gente paga por isso. Previsão expressa da separação consensual. A homologação do divórcio ou da separação consensual, de observar os requisitos da lei, poderá ser requerida a petição assinada por ambos os cônjuges, que constarão. Eu pulei aqui o que constarão, porque não interessa para nós. Mas vejam, mais uma vez, a separação, diga-se de passagem, agora consensualmente admitida, expressamente pelo CPC. Você vai distribuir uma inicial agora, o juiz não vai poder mais dizer para você, não tem interesse em agir, por conta da emenda. Porque está previsto expressamente com o novo CPC. Será obrigatório deliberar sobre partilha, sendo possível fazer depois. É obrigatório, mas pode fazer depois. Está escrito. É obrigatório o tratamento do tema alimentos. É aquela cláusula de sempre, né? As partes dispensam reciprocamente os alimentos entre si, ou então os alimentos serão fixados em X valor. Procedimento administrativo pode ser feito, e aí nós temos um problema. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso daqui. Quem é que está grávida? Tá, doutora? De quantos meses? 2 meses. Parabéns. Que venha com saúde. Quem mais está grávida? Você também está? Tá. Parabéns também. Quantos meses? 7 já? Já está aí. Cuidado, segura mais um pouco. Quem aqui? Olha a pergunta. Quem aqui pode estar grávida?
Alguém? Percebam como a pergunta é diferente ou não? Escutem. Para que a separação e o divórcio consensuais possam ser feitos de maneira administrativa, leia-se em tabelião de notas por meio de escritura, será indispensável a prova na inexistência de interesse de incapazes, tal como hoje é, e de nascituro. Quem é o nascituro? A criança no ventre materno. Ponto. Como é que você prova que a pessoa está grávida? Beta-HCG. Como é que você prova que a pessoa não está grávida? Beta-HCG. Professor, pode ser dois pauzinhos? Não. Você vai ter que juntar na escritura pública, se tornará um documento indispensável a prova da inexistência de gravidez. Para fazer a separação ou divórcio administrativos, inexistência de gravidez. Imagina que constrangedor. Doutor, eu não quero mais ficar com ele, também não quer ficar comigo, mas espera lá, você não está grávida? E se ela disser, não sei? Aí o cara fala, pera lá, mas eu sou infértil. Acabou o consenso. Você fez isso comigo? Eu não mereço. Acabou o consenso. Você vai ter que fazer essa pergunta para a tua cliente, porque se ela estiver grávida, não pode ser feito no cartório. Pelo menos é o que diz isso aqui. Oi? E se ela estiver grávida de outro? E o Alce? E se ele queria romper a relação, mas não sabia que tinha aquele problema na cabeça? Acabou o consenso? Tá aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. A ação de interdição, eu vou dar uma passada rápida. O laudo prévio deve ser juntado. Havendo prova de urgência, poderá ser nomeado um curador. Na ação de interdição. Haverá entrevista com o juiz, será feita a perícia e a sentença será publicada no TJ. Isso é interessante. Conversei com um juiz, colega de academia, e ele falou, Maia, o tribunal está pretendendo criar no site uma página em que a gente literalmente projeta essas informações. Cuidado com um erro crasso, tá? E, aliás, não é nenhum erro, eu diria que é um descuido, talvez por falta de experiência daqueles que estão começando. Quando uma pessoa é interditada, você deve requerer a expedição da sentença de interdição para o registro civil para que isso seja averbado à margem do assento de nascimento. Isso as pessoas sabem. Sabe o que eu costumo pedir, que não está no CPC, mas que é importante que você faça? Peça para que a sentença também seja direcionada para o Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque os incapazes não precisam votar. E se a pessoa teve a sua abstenção de capacidade reconhecida pelo Estado, é importante que isso conste porque o voto é obrigatório para aqueles que têm discernimento. Se a pessoa está interditada, coloquem isso nas peças de vocês daqui para frente, se é que já não fazem. É uma dica importante para você ter um diferencial. Peça a expedição de ofício ao TRE para informar que o cara é incapaz e que, portanto, não precisa mais votar. Está dispensado, o voto deixa de ser obrigatório. Nem deveria, porque pode ter influenciado. Em matéria de família, aparação de divórcio, anulação, separação de casamentos. Alimentos. Competência em matéria de família, separação é do domicílio do cara, já circuncidado, já passou. Segredo de justiça é obrigatório. Execução de alimentos. Chegamos, vamos dizer assim, na cereja do bolo. O novo CPC diferenciou o tratamento do cumprimento coercitivo da decisão judicial e do título extrajudicial no que os alimentos forem fixados. Pergunto para vocês, é possível a fixação de alimentos em procedimento administrativo? Dá para fixar alimentos em escritura? Sim ou não? Dá. Dá ou não dá? Em qual caso? Isso, doutor. Os cônjuges querem para fazer a separação, divórcio, a partilha administrativos, não pode haver interesse de incapazes. Daqui para frente não pode haver interesse de incapazes nem nascituro. Perfeito? Não tem interesse de incapazes, divórcio consensual. É possível, é lícito que se preveja na escritura pública de separação que um pagará para o outro pensão? Sim ou não? Sim, sim. E se a pessoa não paga, como é que você faz para cobrar? Execução. O sujeito pode ser preso, doutora, pelo débito alimentar administrativamente estabelecido? Preso? No atual código? Na atual circunstância?
Na atual circunstância, alimentos entre cônjuges? Se o senhor tiver uma sentença dessa, me mostra. Na atual, não, porque o título executivo extrajudicial recebe o tratamento da execução dos títulos extrajudiciais do CPC vigente. E no CPC novo? Presta atenção. Prestem atenção. Maia, minha cliente me procura, dizendo o seguinte, ela quer se divorciar do marido. Quer se divorciar e ele não está mais satisfeito com a relação também. Razão pela qual será consensual. Só que cada um tem seu advogado. Isso acontece? Ótimo. Se o colega da gente for uma pessoa que também tenha know-how na área, fica fácil. A gente resolve isso em uma semana. Porque conversa de igual para igual, a conversa flui. Doutor, tudo bem? Seu cliente quer se divorciar da minha, a minha quer se divorciar do seu. Vamos documentar isso numa escritura pública? Oh, perfeito, doutor. Rápido, fácil. Doutor, só tem um detalhe. A minha cliente precisa de alimentos. E o seu cliente disse que pagaria. De verdade, doutor. Ele falou que pagará mesmo. Quanto, doutor? Ele ofereceu R$1.000. Ela disse que concorda. Previu isso. Cuidado. Se eu sou advogado do devedor de alimentos, não necessariamente do homem, eu vou dizer, meu irmão, é o seguinte. Não deixe de pagar. Porque por mais que este seja um título extrajudicial, se o pagamento não for feito, cadeia. Prisão civil por dívida fixada em ambiente fora do judiciário. Nos bastidores do judiciário. Ouso dizer que a visão do legislador, e me parece bem interessante isso, é criar uma inibição, uma desmotivação. É melhor deixar de pagar não, hein? Porque se deixar de pagar, será preso. Na contramão dessa história, se é a credora a sua cliente, se é o credor o seu cliente, ele não pagou? Prisão. Entendem isso ou não? Nem sempre o cliente quer isso, porque nem sempre a prisão é almejada. Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Tem mães que chegam no escritório, doutor, eu quero receber, mas eu não quero prender o pai do meu filho. Entende isso ou não? Isso é ótimo, legal. A gente faz o quê? Lança a mão dos procedimentos de penhora, de constrição de bens. Que é a única alternativa que nós temos. São os famosos artigos 732 e 733. Não é assim? Agora vai mudar. Presta atenção. Título extrajudicial. Escritura pública de separação, divórcio, dissolução de união estável, de união afetiva que fixa os alimentos. É indispensável o consenso, logo a possível prisão terá caráter inibitório. Eu estou dizendo que a prisão pode acontecer. E, portanto, ela tem a função de desmotivar o descumprimento da obrigação. Às vezes, doutor, o sujeito concorda em fazer o acordo e pagar a pensão, porque ele sabe que não vai ter reflexo. Entende isso ou não? Essa, numa boa parte das vezes, é a motivação. Eu não vou pagar não porque não dá nada. Porque foi fixado administrativamente. Judicialmente todo mundo sabe que dá. Mas administrativamente isso pode passar pela cabeça do cliente. Agora você não pode mais dizer para ele não. Fala, amigão, tu tem que pagar. Porque se não pagar, você pode ser preso. Não sei se ela vai pedir. Mas se pedir, há embasamento. Então não deixa de pagar. Oriente o cliente. Diga a ele quais são as consequências do descumprimento de sua obrigação alimentar. A execução será pautada no artigo 911 do CPC, que diz que o executado poderá ser preso. Veja, na execução fundada em título executivo extrajudicial que contém a obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que vencerem o seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aplicam-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do 528, que trata da execução do título judicial. E é daí que vem a fundamentação. Se essas regras se aplicam suplementarmente ao artigo 911, o réu pode ser preso. O que diz o 528? Que cartório? Como assim? Não. O tabelião vai dizer, vou lavar a escritura. Tem alimentos? Tem. Quanto vai ser? X, fixou, acabou. Descumpriu, pega a escritura pública e executa. E gera a prisão. Na prática vai ser isso. A escritura pública, que é o título executivo extrajudicial, viabilizará a condução do devedor ao cárcere. Cuidado. No cumprimento da sentença que condena o pagamento de prestação alimentícia ou decisão interlocutória que fixar alimentos, o juiz, requerimento do exequente, mandará intimar o executado para pagar em 3 dias. Se o executado não pagar, nós estamos no parágrafo 3º. O 3º está sendo remetido aqui, sim ou não? Ó que não, tá? Do 2º ao 7º. Tá. Então o 3º diz, se o executado não pagar, não justificar, ou a justificativa não for aceita, o juiz poderá decretar a prisão de 1 a 3 meses.
Maneira de coercitivamente forçar o cumprimento da obrigação alimentar. Em suma, título extrajudicial. Citação para em 3 dias pagar, efetuar o pagamento, melhor dizendo, provar que pagou ou justificar. Detalhe, só a impossibilidade absoluta evitará a prisão. Tá, o que é isso? Conceito vago. Desempregado não, vai catar lata. Vai vender bala no farol, vai limpar para-brisa. Cheque especial, faz impresso e vira. Não pode deixar de pagar alimentos com base nessa afirmação. Isso não é motivo, a jurisprudência é unânime nesse sentido. Está desempregado? Se vira, meu irmão. Eu tenho um caso no escritório que me pareceu coerente. Sujeito coletor de lixo. Desde que eu saí da faculdade, desde que eu saí do berço acadêmico, eu entrei na advocacia de cabeça, eu faço parte daquele convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. Que na época era PJ, hoje Defensoria. Por que eu faço isso? Por uma razão muito simples. Prestar advocacia de ponta a quem não tem a menor condição de ter um advogado como nós. Porque são pessoas simples, vitimadas pela pobreza e que não têm acesso a um profissional com técnica, enfim, tem que se valer da Defensoria Pública, que a gente sabe que também é repleta de profissionais absolutamente gabaritados, mas na Defensoria Pública não há o tete-a-tete que o cliente quer. Ele não vai na Defensoria e fala com o defensor, a gente sabe que não é assim. Compreende ou não? E nem pode ser, porque a Defensoria Pública lida com milhões e milhões de pessoas. Se o defensor for atender a cada um dos assistidos, para o trabalho deles, e não é isso que a gente almeja. Pois bem, nesse sujeito, nesse caso, ele foi procurado, ele foi nomeado, ou melhor dizendo, eu fui nomeado para defender os interesses dele, ele era coletor de lixo, e num acidente de trabalho, ele caiu do caminhão, bateu a cabeça na guia e ficou 2 anos em coma. E durante esse lapso temporal, evidentemente, ele não pagou. Porque ele foi afastado, foi lá para as normas previdenciárias, que eu não entendo nada, e ficou lá recebendo pelo INSS. E quando ele voltou, ele foi demitido. Não sei por quanto tempo, não sei nada de estabilidade, não vim aqui para discutir isso com vocês. Mas ele foi demitido um tempo depois. E a execução gravitava sobre esse período de coma. Tinha como pagar? É uma brecha. Talvez esse seja um cenário em que essa alegação possa ser feita. Se vai ou não vai, não sei. Vamos tentar entender isso juntos a partir do mês de março do ano que vem. Expressamente prevista a possibilidade de expedição de ofício para desconto em folha de pagamento na execução. Você vai entrar com a execução, porque às vezes o cara sai do trabalho, muda de emprego, e não noticia esta mudança para os credores, para não ser descontado o valor. Perfeito ou não? Isso acontece ou não? E às vezes você pede a expedição de ofício na ação de execução, para desconto em folha, o juiz não, vai pedir nos alimentos, onde foi fixado, não é assim? Já se depararam com uma decisão dessa ou não? Bom, se não se depararam, depararão-se. Ou não mais. Oi? Também. Os alimentos pedindo expedição de ofício na execução. Agora está expresso. Expressamente prevista a possibilidade de expedição de ofício para desconto em folha na execução. Você entra com a execução dizendo que está devendo de janeiro a dezembro, mas agora ele trabalha. Então, espécie ofício daqui para frente para não aumentar o buraco. Entenderam ou não? Na execução. A constrição de bens ainda é possível, evidentemente. Os honorários serão fixados em 10%. E haverá redução da metade se houver o cumprimento espontâneo. Avança. Estamos acabando já, tá? Deve ter mais uns 39, 40 slides só. Título extrajudicial. Expedir-se-á certidão informando a existência de execução para averbação. Isso é uma sacada interessantíssima. Se você distribui uma execução, o que você faz? Espera o réu ser citado, tenta sem júri, infojúri, renajúri, não é assim? Agora não. Você vai distribuir a execução, evidentemente eletronicamente, e vai requerer a expedição de uma certidão para demonstrar a existência da execução. Evidentemente, certidão que contemplará o valor do crédito. O que você faz com essa certidão? A verba no registro de imóveis, a verba no Detran. Para quê? Para criar um obstáculo para a alienação de bens. O devedor de alimentos vai ter problema. Alguém aqui é devedor de alimentos? Já tenta saldar a dívida até março, para evitar o problema. Poderá seguir na inicial a penhora da verba sem júri, na inicial, tá? Direto, porque o dinheiro ainda continua em primeiro lugar na ordem de constrição. Ótimo, que assim seja. Então, na inicial, você pede a penhora das contas via base sem júri.
Na inicial. Não tem que esperar citar para ver se o cara vai pagar ou se não vai, já pede direto. Entenderam como pulou uma etapa? Não tem que esperar citar o réu para ver se ele paga, justifica ou declara que pagou. Pede a penhora na inicial. Sem jude, direto, bloqueia o CPF do cara. A penhora de veículos não exige mais mandado. Isso é interessante, hein? Porque hoje como é que é feita a penhora de imóveis? Aliás, sempre foi. Você junta a matrícula, prova que o devedor é titular do domínio e o juiz lavra o termo de penhora que deverá literalmente ser levado ao registro lá no registro de imóveis. Basta a matrícula atualizada. E com os carros? Mandado. Tem que sair o oficial de justiça, ir até o local, achar o mandado, achar o carro, nomear o sujeito depositário. Não é assim? Acabou. Você vai pedir a penhora de veículos no termo nos autos, desde que provada a propriedade. Eu grifei aqui, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Como civilista nato, eu enxergo um problema aí. Como é que se transfere a propriedade dos bens imóveis? Imóveis. Como é que se transfere a propriedade dos bens imóveis? Quem falou registro? Com o registro, doutor. Do quê? Registro do quê, doutor? E não onde? Do quê? Não, do quê? Não onde? O que você registra no registro de imóveis? O título aquisitivo. Não necessariamente a escritura. Eu vou dizer rapidamente aqui. Pode ser a escritura pública de separação, a escritura pública de divórcio, a escritura pública de inventário, a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de dação e pagamento, a escritura pública de doação, a escritura pública de permuta e tantas outras. Todas elas translativas do domínio. A sentença proveniente de uma ação de adjudicação compulsória de uso capião. O instrumento particular, quando a lei assim admitir. Não pense na escritura. Propriedade dos bens imóveis se transfere com o registro do título aquisitivo no órgão competente, que é o cartório de imóveis. Ponto. Como é que se transfere a propriedade dos bens móveis? Com a tradição, com a entrega. Entregou, é teu. Terceiro, como é que se transfere a propriedade dos automóveis? Só uma pergunta. Como é que se transfere a propriedade dos automóveis? Não há no Código Civil, doutora, dos bens móveis, dos bens imóveis, dos automóveis. Não tem isso. Carros são bens móveis ou imóveis? Então como é que se transfere a propriedade? Com a tradição. Para que serve o Detran? Nada não. O Detran serve, vamos pegar você técnico aqui, hein? O Detran serve para identificar o sujeito passivo da obrigação tributária. É só para dizer em nome de quem serão expedidas as multas, em nome de quem será emitida a guia para pagamento do IPVA. Para isso. O Detran é órgão administrativo. Jurisprudência é pacífica, uníssona, assente nesse sentido. Não há um julgado sequer no sentido contrário. Ou seja, os veículos têm a sua propriedade transferida com a tradição. Onde é que eu quero chegar? Sujeito posta no Facebook. Deus me ajudou. E ele lá encostado, não é assim? Está lá encostado num carro. Aí tá lá os comentários. Parabéns, você merece, que carro lindo, não é assim? Ata notarial, propriedade é dele. Mas Maia, você vai extrair o extrato do Detran, não está o nome dele lá. Não importa, veículo é bem móvel, propriedade se transfere com tradição, entenderam ou não? Penhora o carro, com base no Facebook. Me adicionem. Nós vamos interagir muito por lá. Não vou cobrar consulta. Não via Facebook. Não, para alunos não. É importante que a gente estabeleça literalmente esse contato. E colegas, né? Não, alunos no sentido literal nesse ambiente aqui, mas colegas fora daqui. Não. A gente está aqui para se ajudar. Quando eu presto alguma informação para alguém, evidentemente quando eu a tenho, o que passa na minha cabeça? Eu estou ajudando alguém que está tendo seus direitos violados a ser protegida por um bom advogado. É isso que eu penso. Ponto. E aí a coisa flui. Prospera. Para que serve um professor se não servir? Compreendem? Alguém quer chorar? Continua.
É permitida expressamente a penhora de cotas sociais. Expressamente. O que isso quer dizer? Entra no site da junta comercial, coloca o nome do sujeito. Apareceu que ele é empresário individual, apareceu que ele é acionista, apareceu que ele é cotista. O que você faz? Requer a penhora das cotas. E com detalhe, acho que eu não pus aqui. Mas você junta a certidão da JUSESP, e aí diz aqui, não, eu sei, mas diz aqui, né, se você seguir esses artigos na sequência, diz que o sujeito que tem as cotas penhoradas, os demais sócios terão duas opções. Ou eles adquirem as cotas do cara e pagam, evidentemente, o credor dos alimentos, ou liquida a sociedade, diminui o capital social e paga os alimentos. Entenderam isso ou não? O credor não vai entrar como sócio, por conta do affectus societatis que tem lá no direito empresarial. Mas ele vai, evidentemente, viabilizar o remanejamento das cotas para que o dinheiro chegue ao teu bolso. Entende as alternativas ou não? Então, ó, você vai distribuir uma execução. Já vai pedir basta-injúrie, já vai pedir a penhora do carro com base no Facebook, já vai pedir... Vai lavar a vida... E mais o mandado de prisão. Lascou. Não devam mais alimentos. Ou então exclui o perfil. Tá na hora, já sei. Se o executado não pagar ou justificar, prisão também. Então, ó, a prisão cabe no título judicial e no extrajudicial. Não ignorem isso. Vale para os dois. Não pagou? Prisão. Aqui é um quadro resumo. A decisão definitiva ou interlocutória viabilizará a execução. A citação para pagar em 3 dias, provar ou justificar. Está prevista expressamente a possibilidade de protesto do título. Pergunto, isso pode hoje? Pode. Por que os advogados não usam, doutor? A maioria dos advogados não usa. Sentença é título executivo, e título executivo é protestável. Os advogados não têm o hábito de fazer isso hoje, mas você pode protestar. Você simplesmente extrai a sentença, evidentemente se for digital é mais fácil ainda, imprime, leva para o fórum, liquida o débito, assina, entrega no cartório, melhor dizendo, no fórum, no cartório de protestos, e dá entrada no protesto. Já pode isso hoje, mas agora está expressamente, cadê onde está isso? Prevista a possibilidade de protesto do título executivo. Artigo 528, parágrafo 1º do novo CPC. A impossibilidade absoluta também, né, o motivo único, e o regime fechado, o regime será o fechado, não tem semiaberto para prisão alimentar, não tem aberto, é regime fechado, enclausuramento 24 horas por dia, e o preso alimentar não pode ser, eu usei um verbo vulgar aqui, misturado, isso já é assim, tá? Com os demais presos. Então, o CPC previu isso expressamente, ou seja, preso que cometeu crime não é misturado com preso que deve alimentos, porque são situações civis e criminais que, evidentemente, se divorciam. Não ocorre? Não ocorre em CDP, em delegacia acontece. Aqui em São Paulo existem delegacias especializadas não sei como que é no interior, tá? Mas aqui, não. Somente as 3 últimas prestações autorizarão a prisão. Ou seja, o CPC ratifica a súmula do STJ. Ratifica, confirma, mantém o posicionamento e a súmula, portanto, nem vai precisar mais ser usada. O CPC já está prevendo isso. O rito da prisão será facultativo, de tal modo que a constituição de bens pode ser a possível base legal. Ou seja, doutor, não quero ele preso, mas eu quero receber. Basta-injúrie, Detran, Facebook e assim por diante. Todos os adequados e lícitos meios para viabilizar a condenação. Não cabe mais discussão sobre desconto em folha de pagamento. A fase de cumprimento de sentença será iniciada no juízo. Isso é legal. Isso é legal. Quem aqui nunca distribuiu uma execução e aí o juiz disse, eu não sou competente. A competência é do juiz onde fixou a pensão. Já passaram por isso ou não? Já, ou ao contrário. Você distribui a inicial no juízo que fixou a pensão, o juiz diz, não, aquela ação foi extinta, não há prevenção, distribua-se livremente. Já passaram por essas duas ou não? Então, olha lá, facultativo agora. A fase de cumprimento pode ser iniciada tanto no juízo que fixar a pensão, quanto no domicílio do credor. Do credor. Ele pode escolher o que melhor lhe aprouver, sem nenhuma discussão mais. O salário mínimo pode ser usado como base legal. E, por fim, isso aqui é bem rápido, tem 5 artigos. Não cabe mais agravo retido, não tem mais agravo retido, acabou, baniu-se o agravo retido. Não se admite mais embargos contra despacho. Nós sabemos que os embargos cabem contra quaisquer decisões. Despacho, decisão interlocutória, decisão
sentença terminativa, sentença definitiva, acórdão, enfim, despacho de relatoria. Agora não cabe mais contra despacho. A apelação terá efeito suspensivo, por regra, inclusive na ação de interdição. Interditou, suspende, se apelar. Ou seja, mantém-se a curatela provisória apenas. O prazo foi uniformizado para 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. Juro que é a última informação e a gente encerra com as perguntas. O agravo de instrumento não se destinará mais ao ataque apenas das decisões interlocutórias não definitivas, mas também aquelas atreladas ao mérito. Ou seja, decisão de mérito proferida no curso do processo será atacável por meio de agravo. Maia, me dá um exemplo disso, porque eu não consigo enxergar. Doutora promoveu uma ação de divórcio, partilha, guarda, alimentos, visitas. O juiz, ousadamente, dá uma decisão e diz: a contestação foi apresentada e o réu concorda com o divórcio. Decreto-o, mantendo-se a inicial quanto aos demais pedidos cuja controvérsia se estabelece ou se mantém. Contra essa decisão, que é de mérito, que decretou o divórcio, cabe agravo de instrumento, que voltou a ser regra, como era no passado, na nossa época. E aí eu coloquei aqui alguns artigos em que... Vocês querem tirando foto? Então vai, tira a foto. Rápido. Tira selfie, você com o artigo. Para quem está perto da TV aí. Artigo 354. Tiraram? Pode mudar? 354, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando mais pedido e tal. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável pelo de agravo de instrumento. Sentença conjugada, decisões. O juiz não resolverá o mérito quando está aqui a sentença sem resolução de mérito e a sentença com resolução de mérito. Não tem mais o artigo 267, 269, agora é o 485, inciso 1 e 2. Aliás, 45 e o 487. E o inciso 1, 2, 3 até o 8º. A prova da interposição de agravo não será mais obrigatória, mas mera faculdade. Isso é legal. Hoje a gente sabe que tem o artigo 526 do CPC, né? Você distribui o agravo de instrumento, você é obrigado a provar em primeira instância que você se insurgiu contra a decisão hostilizada. Para quê? Para viabilizar o juízo prolator da decisão a possibilidade de retratação. Pô, as suas argumentações utilizadas em agravo são fortes. Eu me convenço de que você está certo. Eu retrato-me e acolho as razões de agravo. Você comunica o tribunal e o tribunal, evidentemente, dá uma decisão dizendo que o agravo perdeu o seu objeto. Não é assim? Alguém já viu isso? Eu já vi algumas vezes. Poucas, mas já. Raro, mas acontece. Acontece. Seja como for, agora você não precisa mais justificar isso. O agravante poderá requerer juntada aos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que os instruíram. Eu não sei se vou fazer, acho que vai depender de cada caso. Se o tribunal conceder efeito suspensivo ou ativo, aí sim eu trago isso para o processo. Fora isso, é um trabalho a mais que agora vai ser só facultativo e não mais obrigatório. Eu, de verdade, esperava que isso aqui ia estar cheio, mas não com tanta qualificação. Esperava que a gente tivesse aqui um bom público, mas não esperava que fosse tão grande. Parabéns a vocês por estarem antenados e, mais do que isso, dedicados ao estudo do novo CPC. Logo, logo ele está em vigor, logo, logo a gente vai ter mudanças e é importante que vocês estejam absolutamente preparados para assumir essas responsabilidades para os nossos clientes. Muito obrigado.